Você já ouviu falar em aromaterapia ou óleos essenciais? Nessa reportagem a gente te apresenta o que são e também os benefícios de utilizar esta técnica. Esses que são os óleos que estão tomando cada vez mais proporção em todo o mundo. Então, o que são óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são substâncias retiradas da natureza. Todas as plantas, assim como nós, têm nelas um sistema de sobrevivência. E essas moléculas aromáticas, que são o que dá origem aos óleos essenciais, elas estão nas plantas como defesa. Às vezes a planta ela exala aquele aroma para se defender de inseto, para se defender de uma situação climática. Esses óleos essenciais eles também são responsáveis por atrair os polinizadores, ou atrair a parte que vai fecundar a planta, né? A reprodutória da planta. Ela exala esse aroma para facilitar esse progresso, esse sistema. E tudo isso já existe naturalmente nas plantas, assim como se fosse o nosso sistema imunológico. E o óleo essencial ele é extraído exatamente dessas moléculas, né? São moléculas aromáticas extraídas às vezes de folhas, às vezes de raízes, às vezes de caules de planta, dependendo da ação que se busca, né? E da composição que se busca. Ele é extraído de várias partes das plantas e da natureza. Ele é feito através de um processo de destilação. São feitos, passam por vários processos até da planta até virar o óleo essencial final, né, que a gente consome, mas é um processo todo natural. Se for usado algum sintético, algum solvente para poder extrair esses óleos da planta, na finalização ele é eliminado para que esse óleo essencial da doTERRA, que é o que eu posso falar que eu conheço, né, ele seja extremamente puro, extremamente concentrado, mas que ele seja só natural, que ele não tenha nenhuma adição sintética, nada que seja criado em laboratório com o fim de que ele seja que haja uma produção maior ou que ele possa ser uma imitação. Bem, pelo contrário, então, ele é extraído da planta e feito todo um processo com o cuidado de que ele permaneça natural, orgânico e puro. No Brasil, é relativamente novo. Nós temos os óleos da doTERRA no Brasil há 2 anos, pouco mais de 2 anos só. Mas os óleos essenciais, eles já existem desde antes de Cristo. Tem momentos históricos em que eles são citados. Nós conhecemos o óleo de olíbano, por exemplo, como o óleo de Jesus, porque o olíbano foi dado a Jesus pelos reis magos. Ele é um óleo retirado do incenso, da resina de incenso, que foi presenteado para Jesus. Então, era uma riqueza muito grande naquela época. Inclusive existiam as rotas do olíbano, tudo mais. Historicamente você vai encontrar várias citações do uso da natureza, das resinas, das plantas, não da forma que a gente conhece hoje como óleo essencial, né? Porque o processo foi amadurecido, foi melhorado, o processo de extração e tudo isso, mas eles são uma coisa milenar, é algo que está à nossa disposição desde antes da gente nascer, né? Desde da gente se conhecer por gente, porque já foi usado na época de Jesus, eles eram usados no Antigo Egito, até para a mumificação. A rainha Cleópatra tem histórias que contam que ela utilizava para beleza, para se sentir melhor, mais disposta, mais saudável, enfim. E dali vem vindo outras citações, né, do origem da aromaterapia, com Hipócrates, com outros cientistas que vieram depois e foram estudando melhor as plantas e as melhores formas de extrair. E até hoje é o que a gente conhece, né, o que a gente tem ao alcance das nossas mãos, que são esses óleos essenciais da doTERRA, engarrafadinhos, puros e para uso que a gente achar conveniente. No meu ponto de vista, os principais benefícios de se usar um óleo essencial é que você tem ao alcance das suas mãos uma terapia alternativa, integrativa, na verdade. Porque como eles podem ser utilizados para melhorar o seu bem-estar, assim como o bem-estar da sua família, e você pode ter isso na sua casa,
tem muitas coisas que você pode sanar antes mesmo de procurar uma farmácia, de procurar um médico, de procurar um outro tipo de terapia. Eu costumo dizer que os óleos essenciais, eles vêm substituindo e melhorando os chás que as vós da gente faziam, né? Porque até para fazer uma comparação para você, existe um óleo que chama hortelã-pimenta e a gente tem um estudo que uma gota do hortelã-pimenta equivale à potência, né, as propriedades dele equivalem a 28 xícaras de chá da hortelã-pimenta. Então, você imagina a concentração que existe em uma gota do óleo essencial, né, desse óleo essencial extremamente puro, e ele vai agir da mesma forma, porque ele é uma substância natural, ele vai agir no organismo da gente de forma natural. Nós somos orgânicos e nós absorvemos muito bem tudo que vem da natureza. A gente já sabe disso pela alimentação, por tudo que a gente estuda nesse sentido do natural. E eles vão... Então, você ter isso na sua casa, você ter a autonomia de utilizar esse tipo de produto em seu benefício e pelo bem-estar, pelo cuidado da sua família, para mim é um dos principais benefícios, é justamente esse, a acessibilidade, a possibilidade de você ser autônoma em alguns cuidados que você vai precisar no decorrer do seu dia a dia, da sua vida, e que você pode ter ali e fazer você por você mesma. Sempre que você busca um óleo essencial, é para sanar ou para apoiar uma situação que se fez presente no seu dia a dia, né? Mas você não pode usar ele assim com doses não pensadas, né? Usar ele sem fazer a diluição correta ou a quantidade correta, porque ele pode sobrecarregar o seu organismo. Então, de certa forma, você estaria sanando uma coisa e prejudicando outra. Assim como com tudo, né? Com alimentação, com medicamento, com o que for que a gente for falar, o exagero nunca faz bem. O mesmo princípio serve também para os óleos essenciais. Olha como é interessante. Os óleos essenciais, eles não são vendidos, os da doTERRA não são vendidos em estabelecimentos comerciais. Eles sempre precisam de uma pessoa como veículo de apresentação. Então, o que acontece? Como você usa o óleo essencial e você sente os benefícios que ele te transmite, que ele te traz, você acaba indicando isso para os seus amigos organicamente. Existe assim o cuidado com as doses, o cuidado com o que você está usando e para qual finalidade. A gente pode dizer, eu posso falar das minhas experiências pessoais com relação a bem-estar, com relação à redução de ansiedade, aumento de foco, de concentração em algumas situações que eu preciso. Isso são as formas principais, as questões principais que me levam a consumir. E isso sempre a pessoa que vai apresentar o óleo essencial para você vai ter esse conhecimento, porque ela já usou, ela já tem uma rede de pessoas conhecidas que faz uso. A questão da melhoria do sono, todas as questões que estão envolvidas e pelas quais as pessoas buscam os óleos essenciais, elas estão exatamente nessa questão do uso desse movimento silencioso que vem se fazendo por conta das experiências pessoais de cada um e de uma série de relatos que vem comprovando bons resultados e comprovando que o uso realmente vale a pena, que vale a pena você tentar optar por uma solução natural, por uma opção nova, relativamente nova. No mercado brasileiro é novo, como nós já falamos, no mundo, na Europa, isso é uma coisa que é usada há muito mais tempo, inclusive a própria doTERRA é uma empresa dos Estados Unidos que já está no mercado há mais de 12 anos, com muitos casos de sucesso. E essa questão de você chegar à aromaterapia, ao uso integrativo da aromaterapia, ela já vem sendo receitada por médicos, por exemplo, já vem sendo receitada por diversos profissionais de saúde como terapia integrativa. Você vai encontrar pessoas que fazem um tratamento anterior à alopatia de algumas coisas com o óleo essencial. Então, você tem a alternativa nas suas mãos, né? A gente tem o conhecimento de que é um produto bom, que faz bem, que é natural, que pode ser integrado.
E já temos muitos profissionais de saúde indicando ou então encaminhando para que seja feita um primeiro atendimento, que a pessoa tenha uma primeira experiência, para às vezes diminuir a quantidade de tratamentos ou diminuir os procedimentos que tenham que ser feitos em função de uma ou outra coisa. Isso é muito legal nos óleos essenciais, porque ele não é uma coisa que está tão explícita que você não pode comparar com os óleos, com as essências que a gente já encontrava em farmácia para aromatizar ambiente, nada disso. Mas é um produto que veio em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar e tudo mais, para complementar todos os outros que a gente já conhece.